O julgamento do mensalão voltou em clima tenso. Os recursos dos condenados provocaram debates ásperos entre os ministros. O confronto mais duro, novamente, foi entre o presidente do Supremo e relator do processo, Joaquim Barbosa, e o revisor do caso, Ricardo Lewandowski. Barbosa chegou a acusar o colega de fazer chicana, ou seja, de tentar atrapalhar e atrasar o julgamento. Lewandowski repudiou a crítica e cobrou um pedido de desculpas do presidente da corte. O impasse deve durar até a retomada dos trabalhos, nesta quarta-feira. Nunca é demais repetir que há muita coisa em jogo. Em primeiro lugar, o futuro dos principais acusados do processo, se vão ser presos ou beneficiados pelos regimes aberto e semiaberto. A justiça também está em questão. Os direitos da defesa foram respeitados? Avançamos no combate à corrupção e à impunidade? E o STF, como vai decidir com 2 novos ministros, Teori Zavascki e Roberto Barroso? Como bem definiu Joaquim Falcão, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, abre aspas, o Supremo está dividido. São tempos de incerteza. Fecha aspas. Para falar do julgamento do mensalão, dos debates entre os ministros do Supremo e também dos recursos apresentados pelos réus, recebemos Fausto Martim de Santos, desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e Pier Paulo Bottini, advogado, professor de Direito Penal da USP. Sejam muito bem-vindos. A gente viu a cena, o país todo assistiu Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski novamente se estressarem, se agredirem. O ministro Joaquim encerrou a sessão, interrompeu a possibilidade de continuar o debate sobre a questão e consta que depois houve bate-boca, gritos, tentativas de apagar o incêndio e nenhum sucesso até agora. Em que clima, quer dizer, como é que vocês imaginam que se reabrem as discussões amanhã? É possível retomar uma civilidade ou a aspereza continua? O que vocês acham? Você com a sua experiência. Eu estou no tribunal há 2 anos e o colegiado é um exercício. É um exercício de tolerância, é um exercício de ponderação. Então, tem que haver um respeito profissional muito grande pelas opiniões contrárias, eventualmente existentes. Então, eu acho que a magistratura, eu posso falar, acredito eu, em termos da magistratura que está na primeira, na segunda instância, ela vê com muita apreensão isso, porque os desrespeitos que tem havido com as altas autoridades do judiciário acaba propiciando o desrespeito e também os juízes que estão em instâncias inferiores por terceiros, porque acham no direito de desrespeitar. Mas a acusação era de chicana. Estava acontecendo algo assim? O ministro Lewandowski estava deliberadamente protelando a discussão ou tentando, como vários analistas apontaram, reabrir o mérito da questão, que já é julgada? Eu acredito que não. Eu acho que há uma questão importante ali, que é uma questão a respeito de datas, a respeito da consumação ou do exaurimento do crime de corrupção, independente da gente entrar no mérito aqui, se ele tinha razão ou não tinha razão, se estava correta ou não a ponderação, mas evidentemente o ministro da Corte, no seu voto, que foi interrompido naquele momento, mas no exercício do voto, ponderando a respeito da consumação ou não do crime, da existência ou não da data, de existir ou não um crime continuado, não me parece chicana. Ele estava falando dentro do prazo dele, no momento em que lhe era conferida a palavra. Eu não vejo ali nenhuma espécie de manobra, a não ser um voto divergente, o que, como o próprio disse, é natural numa corte, num colegiado. Não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal tem essas altercações. O colegiado, e principalmente no Supremo Tribunal, isso acontece desde a Primeira República. Nós temos notícias de brigas entre ministros, mas de qualquer forma é importante, até porque esse julgamento é televisionado, é transparente, ele chama a atenção da nação, que os ministros mantenham a Mas consta que qualquer tribunal superior, isso pode acontecer em julgamentos fechados, em que não tem público, os ministros brigam. É muito citado o caso do julgamento do Obamacare na Suprema Corte, em que os ministros brigaram tanto e se xingaram tanto, e parece que não se falam até hoje, né? Mas eu queria discutir também essa questão que você menciona, e que era a questão levantada pelo ministro Lewandowski. Havia um pedido de um dos réus de amenização da pena, considerando que
o crime, a negociação, o acordo entre os partidos que foi produzir o mensalão, começou em 2002, quando uma lei era branda, e o pagamento em 2003, quando a lei já era mais dura. E ele pede, então, que seja aplicada a lei mais branda. Isso pode prosperar? O ministro Joaquim Barbosa disse que já tinha sido discutido antes. Mas uma causa a ser considerada importante? Merece ser analisada de novo? Olha, Mônica, eu como magistrado, eu não posso julgar, fazer juízo de valor com relação à atuação do Supremo, mas eu posso falar em tese. Quando um crime é consumado e a consumação ela protrai no tempo, ela é continuada e nesse tempo vem uma lei com maior rigor, isso já, a jurisprudência já não é de agora, a jurisprudência já consagrou que a lei mais gravosa pode sim ser aplicada. Agora, aí no caso... Pode ou deve? Deve, é o entendimento, que deve ser aplicada, porque o crime está se consumando sob a égide da nova lei, ainda que mais grave. Coincidência sobre um parlamentar que tinha votado a lei, né? É verdade. Que é uma ironia, assim... E agora me fugiu, ia falar... Posso só complementar? Não, eu dizer que o entendimento é do Joaquim Barbosa, o mais comum, não o do Lewandowski. Sim, mas o que eu ia falar, agora me lembrei, é que essa tentativa de rejulgar aquilo que já foi julgado é que causa estranheza, porque se há algum erro a ser corrigido, que pode ser corrigido materialmente, individualmente, o juiz não precisa de nenhum rejulgamento da corte. Então, os embargos de declaração, ele serve para corrigir uma contradição, uma omissão, mas parece que não é o caso. Aí houve já um julgamento anterior com seu entendimento nesse assunto. E aí agora uma tentativa... Então o Joaquim Barbosa tinha razão em dizer que era uma tentativa de reabrir o julgamento. Tem uma ponderação um pouquinho diferente. Eu acho, e claro, respeito demais a opinião do Fausto aqui, eu respeito muito, mas a questão é, se essa contradição ela levar a uma possibilidade, a um reconhecimento do tribunal que houve um equívoco, inclusive material, porque a discussão toda é a seguinte: quando que se consuma a corrupção? Ela se consuma quando eu ofereço, ou eu prometo aquele valor, ou eu solicito aquele valor, ou quando esse valor é pago. Essa é a grande discussão que me parece, e principalmente na corrupção ativa. Por isso que é muito importante, essa questão chamou muito a atenção, porque a corrupção ativa, que os principais réus são acusados disso, o crime é oferecer ou prometer vantagem, e não o pagar vantagem. Então a grande discussão é se ele ofereceu ou prometeu antes, com a lei mais branda, mesmo que ele tenha pago depois, esse pagamento ele não faz parte do crime. O crime ele se consuma com mero oferecimento. Ou seja, se eu digo para você, Mônica, eu vou te pagar lá na frente uma vantagem para você praticar um ato de ofensa. Mas se não pagar, não houve crime. Houve o crime. Mas se você não pagar, se não acontecer nada, se me prometeu, se demonstrar que houve oferecimento ou no meio do caminho eu desisti de receber. Houve o crime consumado. Se eu ofereci ou prometi, mesmo que você não aceite, então eu vou numa delegacia e eu digo ao delegado, olha, você arquiva esse inquérito que eu vou te dar tanto. O delegado não aceita, não arquiva o inquérito. Eu pratiquei corrupção ativa consumada. Agora na noite dessa terça-feira, o réu Zé Dirceu entrou com mais um recurso pedindo que se observe o caso dele sob essa mesma discussão, que é a da aplicação da lei mais branda, no caso dele, que talvez amenize a pena, ou seja... Está se reabrindo o julgamento, se for considerado isso? De certa forma, sim. Embargos de declaração, ele pode, se gerar alguma contradição de fato, pode gerar uma rediscussão da questão. Mas eu não sei se isso, pelo que eu percebi do mensalão, isso já foi considerado. Então, vai reabrir tudo de novo? Então, eu acharia que não seria o caso, mas não sei. Aí vai do entendimento de cada ministro, né?
O ministro Joaquim Barbosa disse para o ministro Lewandowski, não, agora não é o momento do arrependimento. Ele disse, mas eu quero fazer justiça. E, não, mas agora não é o momento do arrependimento. Tinha que ter decidido lá atrás, no momento do julgamento. Portanto, quem está com a razão? Eu acho que é uma questão técnica e, claro, como toda questão técnica, você tem diferentes interpretações possíveis. Agora, de qualquer forma, eu acho que nada impede ao ministro Lewandowski esclarecer o seu ponto de vista. Eu acho que ele tem todo o direito de fazê-lo com os fundamentos. Ou seja, a gente pode entender que é um crime continuado, pode entender que o crime se consumou, aí é uma questão de técnica legislativa. Agora, evidentemente que ele tem o direito de proferir o seu voto, até porque, e isso é uma característica da nossa corte, o julgamento é televisionado. Então é importantíssimo que todos os ministros tenham um tempo para discordar, para que você conheça. Considerando que a gente tem 2 ministros novos, quer dizer, que não participaram do julgamento, se reabrisse uma discussão como essa, a oportunidade de entrarem, digamos, novos votos ou novas visões que ainda não foram contempladas e até desequilibrar a maioria? Existe essa possibilidade? A questão é que o sistema ele acaba abraçando algo que não leva à eficácia final, não leva à decisão final, porque se cada vez que for substituir um ministro entendesse que a Corte não decidiu na sua integralidade, quando ela decidiu na sua integralidade naquele momento, vai se permitir a rediscussão eterna de um julgamento que já durou 5 meses, com direito a partes, com os ministros decidindo de forma independente e passa uma imagem, a meu ver, de uma decisão sem convicção, porque decide de um jeito, depois vem uma nova manifestação, aí é alterada, depois vem outra, é alterado, enquanto que, teoricamente, quando o juiz decide, ele decide com a convicção, porque estudou com a profundidade devida. Não estou querendo dizer que não houve isso, mas é o que pode passar para a população. A insegurança jurídica está instalada já, porque não se sabe qual é a orientação jurisprudencial que está se dando a cada vez que se interpreta diferentemente a cada momento que a defesa alega o seu interesse. Agora, de todo modo, a gente tem pela frente a decisão que o Pleno vai tomar sobre os embargos infringentes, justamente os embargos que podem, sim, reabrir as decisões, o julgamento, nos casos em que houve 4 votos pela absolvição e 5, porque tínhamos salvos com 9 ministros só, e 5 pela condenação. E os embargos infringentes, sim, esses são muito controvertidos. Eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre eles e qual é a aposta. O tribunal deve ou não aceitar? Bom, eu sei que a nossa opinião aqui é divergente, mas de qualquer forma, eu entendo que eles são sim cabíveis, esses embargos infringentes. E eu digo por quê? Porque existe uma lei, a Lei 8.038, que trata dos recursos, dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. E essa lei realmente não fala em embargos infringentes. Mas, de qualquer forma, essa lei 8.038, ela também não se propõe a falar sobre isso. Ela fala explicitamente para os casos civis, né? Não, ela fala sobre casos penais também. Ela fala sobre... Não, sobre embargos infringentes, ela é explícita na questão do Código Civil. Exato, mas veja, quando ela fala da ação penal originária, que é justamente o que a gente está tratando aqui, ela fala da abertura da ação até o julgamento da ação. Depois disso, ela é omissa. Ela é omissa em respeito, inclusive, aos embargos de declaração, ela não fala. Bom, ou seja, ela se propõe a tratar do processo em si até esse momento, que é o momento que nós tivemos aqui no caso do mensalão. Em relação aos embargos, seja de divergência ou seja de declaração, ela não fala nada. O regimento interno do Supremo, ele sim fala, ou seja, nesse silêncio da lei, nessa lacuna da lei, o regimento do Supremo ele vem e diz que quando há, ele fala claramente, no caso de plenário, votação em plenário, quando há 4 votos divergentes, é cabível o embargo infringente. Concordemos ou não com o mérito da questão, mas há uma previsão legal, e essa previsão legal, ela consta há uns 20 anos no regimento do Supremo. Então, a pergunta que é importante ser feita é, o Supremo Tribunal Federal teve 20 anos para suprimir a previsão expressa que autoriza esses embargos infringentes. Será que suprimir, nesse momento, no caso do mensalão, não vai parecer um casuísmo, não vai parecer algo feito para esse processo? Ou seja, você teve 2 décadas
para efetivamente corrigir essa situação. Então, me parece aqui, e aí essa evidentemente a minha posição pessoal, me parece que os embargos eles são cabíveis, eles devem ser conhecidos, não para todo o processo, a gente não vai reabrir tudo o processo, mas para aqueles casos em que haja maioria. Mas para quem está chegando agora na discussão, acho que não custa explicar para quem está em casa que esse regimento do Supremo, que prevê os embargos infringentes, é do ano de 1980, anterior, portanto, à Constituição, refletindo normas e ordenamentos jurídicos ainda anteriores. A Constituição de 88 provoca uma nova lei, que é feita em 90, e aí sim, os embargos infringentes não são mencionados nessa lei. Então, as pessoas acham que não, alguns ministros consideram que não deve ter o embargo porque a lei não prevê. Qual é a sua opinião? Bom, os embargos infringentes, eles surgiram em 1876 em Portugal. E o objetivo era permitir que magistrados adicionais julgassem aquela causa. E isso aconteceu em Portugal, acabou esse instituto em Portugal, e o único país que abraçou esse instituto, além de Portugal, que já não abraça mais, foi o Brasil. Quer dizer, é uma excrescência, é considerada uma excrescência doutrinária. Porque não tem sentido. Não tem sentido, porque a discordância faz parte do ser humano. E não tem sentido a eterna rediscussão da causa, porque tem um voto vencido. A questão os embargos infringentes, eles só visam, existe previsão no procedimento comum, para o cidadão comum, quando há uma turma composta de 3 juízes, por exemplo, e há o recurso de embargos infringentes, havendo um voto vencido, que vai ser julgada na sessão composta por muito mais juízes. No meu caso, lá no Tribunal 16. De 3 passam para 16. No Tribunal de Justiça. Agora, a lei, tem uma lei federal também, 8658, que veda os embargos infringentes nas ações penais originárias de tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Por quê? Porque como já houve o julgamento na sua integralidade da corte, não tem nenhum sentido se impetrar um recurso para os próprios ministros que já julgaram com uma profundidade devida. Então, na verdade, ele deixa de cumprir a sua função, que era o acréscimo de outros magistrados, e porque não precisa, porque naquele momento a corte estava com a sua composição integral, não é porque houve substituição que mudou, e perdeu o sentido, perdeu a natureza da coisa. E por outro lado, eu acho o seguinte, se vai devolver o julgamento para aqueles próprios ministros que já julgaram na sua integralidade, com toda aquela independência que eu falei há pouco, com o direito de à parte, significa que, sem nenhuma prova nova, significa o quê? Que o ministro julgou sem convicção, que justifica uma revisão daquilo que ele já julgou com a profundidade durante 5 meses, todos os dias, discutindo sobre o tema? Agora, uma das grandes perguntas, novamente, é a nova formação do tribunal. Quer dizer, explicitamente já se pronunciaram contra o embargo infringente o próprio ministro Joaquim Barbosa, porque ele negou, e agora vai a julgamento por todos os ministros, e o ministro Fux, se eu não me engano, não é? Como você acha que o tribunal vai lidar com essa situação? Veja que questão interessante. Que vocês na academia fazem? Veja que questão interessante, Mônica. Você, independentemente da questão da razoabilidade, eu acho que há uma razoabilidade no embargo aqui, porque se trata de um julgamento em única instância. Ou seja, você não tem a quem recorrer, então toda a lógica de você ter uma revisão por uma instância superior é uma lógica que não existe nesse tribunal. Então, e me parece que quando você tem uma decisão por um tribunal incompleto, como estava incompleto, com 4 votos pela absolvição em determinados casos, há uma dúvida. E eu acho que essa dúvida merece que essa questão específica, não tudo, mas que essa questão seja rediscutida. Por isso que o próprio regimento do Supremo, embora ele seja um regimento antigo, não há nada que diga e que impeça o embargo infringente no plenário do Supremo, e o regimento é expresso em falar, em admitir esses embargos no plenário do Supremo. Então a questão é, existe uma previsão legal.
se existe uma previsão regimental, ou seja, e não existe um silêncio na lei, ainda que haja uma dúvida se ele se aplica ou não, me parece que aqui a dúvida é pelo direito de defesa. Mas eu só queria só dar um exemplo prático no caso concreto. O Supremo Tribunal Federal disse que a sentença condenatória implica a perda de mandato automática, certo? No caso da menção. Um mês depois, no caso do Donadon, ele disse o contrário. Ele disse, olha, a Câmara... Já com a nova formação. Então, a questão isso fica muito estranho, porque de repente você nesse julgamento condenou por quadrilha e depois no próximo julgamento você não vai condenar por quadrilha. Isso eu acho que fragiliza mais o tribunal do que você eventualmente ter mais um recurso. É evidente, eu concordo que o processo não pode se alongar, é um processo que é longo demais já, não pode se alongar, mas eu acho que esse recurso sobre esses pontos é importante porque há uma possibilidade, havia uma composição incompleta. Eu acho. Mas o juiz se arrepende de uma decisão, ele se equivoca, ele percebe, ele tenta corrigir? Eu preciso corrigir um ponto. Você vai corrigir sim, já, depois do intervalo. Temos aqui um operador da justiça e um professor de direito e ambos divergem a respeito da questão do embargo infringente, mas eu queria ouvir, porque você põe um reparo à argumentação do Bottini. Sim, eu queria falar o seguinte, que pela Constituição, só a União pode legislar sobre procedimento, artigo 22, inciso 1. E o regimento, quando ele trata dessa questão, ele está indo além de algo que ele jamais poderia ir. Então, quer dizer, a lei, que ela não é que ela silencie e permite, e com isso permitiria, a meu ver, com data vênia ao entendimento contrário, mas a lei, quando aborda todo o procedimento, ela não permite que se estenda o entendimento para abraçar um instituto em favor da defesa que não foi objeto da própria lei. Então, o regimento, quando ele vai além, significa que, então, o regimento do Supremo pode tecer considerações sobre o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Então, essa reforma que está tendo agora no Congresso Nacional perde a razão de ser, porque se o Supremo pode fazer todo o procedimento por um regimento interno decidido internamente, nós estamos simplesmente ofendendo o Pacto Federativo. A legislação, o Congresso Nacional deixa de cumprir seu papel porque o Supremo agora, por sua iniciativa, trata de estabelecer procedimentos em processo penal quando a Constituição fala que é uma lei. E a lei de introdução ao Código Civil fala, uma lei só é revogada por outra. Então, se não houve lei revogando, a lei está em vigor e não cabe embargos infringentes. Agora, é uma questão, digamos, de hierarquia, é isso que os ministros vão ter que dizer? Quem tem supremacia, a lei ou um regimento? Eu acho que não há esse conflito hierárquico. Eu acho que há uma falsa impressão do conflito hierárquico, mas, na verdade, como eu digo, a lei ela não veda expressamente nenhum desses recursos. Ela não trata nem do embargo de declaração e nem do embargo infringente. O regimento do Supremo, que não tem certamente o poder de criar a lei, mas ele complementa a lei, ou seja, ele vem auxiliar a lei, ele fala nos embargos de declaração, que foram aceitos pelo Supremo, e fala nos embargos infringentes. Então, volta a questão, há uma previsão que não é contra a lei, há uma previsão que está preenchendo uma lacuna da lei, há uma previsão que está em vigor há 20 anos, ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem essa previsão regimental. E o próprio Supremo, em várias oportunidades, disse que no silêncio da lei o regimento preenche a lei, inclusive em questões procedimentais. E a minha questão é, por que nesse julgamento, que é um julgamento importante e fundamental, onde todas as atenções estão voltadas, eu vou justamente mexer e mudar as regras do jogo nesse momento? Vai criar uma jurisprudência, né? Vai, mas eles podem mudar o regimento depois. Porque a questão é o tribunal... Mas vai parecer casuístico. Então foi feito, digamos, uma interpretação... Eu acho que mais casuístico é mudar durante um julgamento desse porte. Ou seja, é melhor mudar quando não tiver nenhum julgamento desses em pauta. Ou seja, mas você pode mudar com a tecnia. Perdoe a expressão da palavra, mas eu não acho que é casuístico, não. O Supremo já decidiu no caso, por exemplo, de crime de responsabilidade julgado pelo Senado, que não cabe
nenhum outro recurso, quer dizer, inclusive de embargos infringentes, porque justamente com aquele fundamento que a Corte já na sua integralidade já decidiu, não caberia a extensão. Então, com relação aos embargos de declaração, é óbvio, a correção de aquilo que está imperfeito sempre é possível. E voltando àquela sua pergunta, se o juiz se arrepende, o juiz se arrepende quando ele se convence de que ele errou. Precisaria ter um fato novo. Teria que ter um fato novo e não a cada momento ficar repensando, vou repensar isso, aquilo, não, vou decidir dessa maneira. O que passa a impressão é que não estava maduro o suficiente para decidir a causa. E quando o juiz tem que estar maduro o suficiente para decidir com a convicção devida. Bom, o plenário não estava formado com todos os ministros. Porque essa questão, faltam 2 ministros mas e estava formado na composição da época. Não tem que formar agora para rejulgar tudo de novo. Bom, essa é a grande questão. Vai ser emocionante acompanhar, porque o Supremo se exalta e estaremos lá acompanhando. Muito obrigada, professor. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Voltamos quinta-feira. Até lá.